A atualização da norma regulamentadora número 1, a NR1, colocou um novo desafio na rotina das empresas brasileiras. Como identificar, avaliar e gerenciar os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho e atender às exigências da norma? Seja bem-vindo ao podcast Papo Produtivo, podcast da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sou o jornalista Luciano Sead e vou conduzir essa conversa hoje. Nos últimos dias, uma decisão do STF trouxe um novo capítulo para o debate da NR1. Suspendeu temporariamente a eficácia sancionatória das novas exigências relacionadas aos fatores de riscos psicossociais. Mas afinal, o que continua valendo para as empresas? É sobre isso que vamos conversar hoje. Para isso, recebemos dois convidados. Tiago Guedes, advogado trabalhista, mestre em Direito Privado e conselheiro do Conselho de Relações do Trabalho, o CONTRAB, aqui do Sistema FIEX. E Cláudia Rafaela Basso, analista técnica do SES-RS, mestre em Engenharia de Produção e especialista em Ergonomia. Sejam muito bem-vindos. Tiago, a atualização da NR1 gerou muitas dúvidas desde que entrou em vigor. Na sua avaliação, qual é o principal equívoco na interpretação dessa norma? Bom dia, Luciano. Obrigado pelo convite. Eu acho que o principal equívoco ele advém do tipo de manifestação e de manchetes que essa alteração vem trazendo. Se trata isso como uma grande novidade legislativa, quando, na verdade, é um acréscimo numa legislação já existente. As empresas já são obrigadas a fazerem avaliação de risco nos seus ambientes de trabalho, para aferição de eventuais riscos biológicos, físicos, químicos e riscos ergonômicos, dentre eles, agora, o risco psicossocial. Então, na verdade, se trata de um acréscimo numa legislação já existente, em que se precisa aferir se o posto de trabalho, se aquela atividade, ela tem um potencial de geração de risco psicossocial. O equívoco principal, parece, é o entendimento de que as empresas, a partir de agora, precisam fazer avaliações psicológicas dos seus empregados, quando, na verdade, não é isso que a norma estabelece. O que a norma diz é que a gente precisa aferir as condições do meio ambiente de trabalho. A gente precisa verificar se aquela atividade, se aquele posto, se aquele conjunto de atribuições que se entregam a um trabalhador pelas suas características, não do trabalhador, mas do conjunto de atribuições, elas têm ou não a possibilidade de geração de um risco psicossocial. Tentando resumir, essa norma trata de uma questão objetiva e não de uma questão subjetiva de condição psíquica de cada pessoa. A questão é saber se aquele trabalho, aquele posto de trabalho, ele tem ou não a possibilidade de geração de algum risco. Na medida em que a gente conseguir compreender isso, a gente tira da frente diversas interpretações erradas a respeito dessa alteração legislativa. Quando se começar a ler melhor essa norma, a gente vai ter uma compreensão melhor do que ela pretende. Muito bem. Rafaela, quando falamos em fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, estamos falando de saúde mental ou de outra coisa? O que exatamente a norma considera como risco psicossocial? Então, esse é um dos grandes equívocos na interpretação dessa norma, porque a NR1 ela não trata de saúde mental, porque a saúde mental é do indivíduo e a NR1 trata do ambiente de trabalho. Então, todas as vezes que a NR1 traz fatores de risco psicossociais no seu texto, ela sempre traz relacionados ao trabalho e nos termos da NR17, nos termos dos riscos ergonômicos. Então, nós estamos falando de riscos psicossociais no contexto da ergonomia da NR17. Muito bem. E, Tiago, qual passou a ser a principal responsabilidade das empresas em relação aos fatores de riscos psicossociais? A principal responsabilidade é identificar a eventual existência de risco psicossocial nas atividades. Então, as empresas elas precisam agora fazer, dentro do seu exame ergonômico, também a eventual identificação de risco psicossocial. E, caso haja uma identificação, uma verificação que determinado posto de trabalho ou atividade
ou forma de conduzir as tarefas gera algum tipo de risco, as empresas elas precisam agir sobre esse risco, tentando eliminar ou mitigar. Na verdade, o que as empresas precisam fazer é identificar, é aferir, é investigar, e existindo algum tipo de risco, elas precisam estabelecer um plano para que esse risco desapareça. É a mesma lógica de qualquer tipo de risco que possa haver no trabalho que se realiza. Risco, como eu disse antes, químico, biológico, físico. A gente identifica e, existindo, o objetivo aqui é a gente melhorar o ambiente de trabalho de forma que esse risco desapareça. Recentemente, o STF suspendeu por 90 dias a eficácia sancionatória dos dispositivos da NR1 relacionados aos fatores de riscos psicossociais. Na prática, Tiago, o que essa decisão significa para as empresas? Pois bem, a pergunta é boa porque ajuda a esclarecer um pouquinho o que não aconteceu com a decisão do STF. Então vamos começar pelo que não aconteceu. O STF não eliminou a alteração legislativa, o STF não invalidou essa alteração, portanto, a nova redação da NR1 ela permanece vigente. O que fez o STF ao suspender a eficácia sancionatória foi dizer que durante pelo menos 90 dias a fiscalização ela não pode multar, autuar com base nessa alteração normativa. Isso não significa que as empresas elas não devam cumprir a NR1 na sua nova redação. Elas precisam continuar fazendo a identificação de risco, porque essa obrigação ela persiste. Elas precisam, na existência de algum risco, organizarem os seus planos de eliminação ou de mitigação. A única coisa que essa norma disse é que, se a empresa ela não fizer, ou eventualmente fizer e não estiver de forma adequada essa identificação de riscos, a fiscalização do trabalho ela não pode autuar, ela não pode multar. A decisão do STF ela tem um fundamento, eu vou me permitir aqui identificar, que diz respeito a suprir, e o objetivo dessa suspensão por 90 dias foi, nos termos da decisão, suprir a baixa densidade normativa identificada em alguns itens. O que ao fim e ao cabo, isso significa? Que o que disse o ministro André Mendonça ao decidir nesse sentido foi de que havia um altíssimo grau de subjetividade em alguns itens da norma que transformavam o cumprimento dela num cumprimento de difícil aferição, tá? De cumprimento subjetivo. E por conta disso ele diz, olha, a gente precisa melhorar a qualidade dessa norma para que as empresas tenham um pouco mais de segurança jurídica. Segurança jurídica é talvez um dos principais direitos, uma das principais garantias que qualquer cidadão, qualquer empresa tem a partir do ordenamento jurídico brasileiro. Eu preciso saber o que eu preciso fazer, quais são as minhas condutas para que eu esteja em conformidade com a norma. E essa norma não nos entrega, de fato, não nos entrega isso. Então, o que faz essa decisão judicial é dizer, não se multa até que a gente consiga fazer essa adequação que se espera no prazo de 90 dias. E é importante que se diga também que esse prazo é de 90 dias, ele não é um prazo para sempre. Então, a gente precisa e espera que as empresas elas continuem tentando cumprir essa norma, fazendo as suas identificações e, a partir de então, melhorando as condições de trabalho ou, eventualmente, identificando que não há riscos e registrando a inexistência de riscos nos seus documentos internos. Certo, bem explicado. Rafaela, essa decisão muda alguma coisa na forma como as empresas devem conduzir a gestão de riscos psicossociais ou o trabalho de prevenção continua sendo necessário? O trabalho de prevenção continua sendo necessário, porque a norma está em vigor. A norma não foi suspensa, o que foi suspenso foi a possibilidade de multas. Mas é muito importante que as empresas continuem o seu trabalho de estar realizando as identificações do risco psicossocial relacionado ao trabalho, que elas estejam realizando as ações de prevenção necessárias para que esse risco não venha a aparecer,
que elas ajam sobre o risco quando ele está existente no ambiente de trabalho. Então, o trabalho de prevenção e de identificação e de geração de evidências também de que essa avaliação foi realizada, ele não pode parar. Ele continua Ele existindo. continua existindo. Certo. Tiago, mesmo com a suspensão da eficácia sancionatória, quais riscos jurídicos permanecem para as empresas que decidirem não fazer nada durante esse período? A pergunta é boa, né? E ela assim, nos faz remeter ao conteúdo dessa decisão. Essa decisão ela não suspende a eficácia da norma para frente. Ela estabelece uma suspensão temporária de 90 dias. Vale lembrar que essa norma ela é do ano de 2024, ela entraria em vigor em 2025, foi prorrogada por um ano, entra em vigor em maio de 2026, e o que ela estabelece são condutas para as empresas a fim de aferir riscos psicossociais. As empresas que até agora não se movimentaram para fazer essa aferição de risco psicossocial, elas já correm um certo risco porque elas estão descumprindo uma norma que está em vigor. Então, as empresas que decidirem nada a fazer nesse período de 90 dias por conta dessa decisão, corre o risco, a partir do momento em que, e essa é uma possibilidade viável, que esse prazo de suspensão ele seja retirado, de serem surpreendidas por uma fiscalização já com a possibilidade sancionatória, ou seja, de aplicação de multas, sem que as empresas tenham feito. Então, na verdade, o que se deu aqui foi mais um tempo, mais um fôlego para que as empresas elas consigam fazer esse trabalho de aferição dos seus riscos psicossociais. Não parece, pelo conteúdo dessa decisão judicial, que haja um indicativo de que vai haver uma suspensão disso. Pelo contrário, a decisão do ministro diz, olha, essa questão de risco psicossocial é séria, né? Ainda que os números não sejam esses tão grandiosos que a gente ouve na mídia, existem assim, dados que dizem que potencialmente o trabalho pode agravar alguma circunstância de um risco psicossocial. Então, por conta disso, as empresas elas precisam fazer esse trabalho. Em algum momento isso vai ser cobrado. E por conta disso, a inércia não é uma boa opção. Rafaela, como as empresas devem começar esse processo de incorporação dos fatores psicossociais ao PGR? E que exemplos a gente pode citar? O primeiro passo é analisar a sua documentação de segurança, olhar para dentro do seu PGR e identificar se existe ali a identificação dos fatores de risco ergonômicos. Por quê? Os fatores de risco psicossociais estão dentro da ergonomia NR17. E a NR17 não mudou. O que foi alterado ali foi um trecho da NR1 que está dizendo não esqueçam que deve ser olhada a parte de fatores de risco psicossocial Lembrando relacionado. um pouquinho o que tem no outro, né? Exatamente. Então cumpra o que já está na norma na NR17 neste levantamento. O que acontece? A parte de fatores de risco psicossociais, ela está dentro do item 17.4 da NR17, que se trata de organização do trabalho. E ele é um pouquinho mais difícil de analisar e de identificar. Exige um pouco mais de conhecimento do profissional que está em campo. Mas o PGR ele já determinava que os riscos ergonômicos têm que fazer parte do documento. Seja num levantamento separado, uma avaliação ergonômica preliminar, que depois deve ser incorporada no PGR, ou que esse levantamento seja feito junto com os demais riscos, dos físicos, químicos, biológicos, de acidentes, e os ergonômicos sendo feitos ali naquele mesmo momento. Então, olhar para o seu PGR e identificar os riscos ergonômicos estão ali dentro ou não. Preciso entrar em contato com a minha equipe de segurança, com o meu fornecedor de segurança, para entender como é que isso vai ser avaliado? Como é que os riscos ergonômicos vão estar dentro do meu documento? A partir disso, foram observadas questões de organização do trabalho dentro desse levantamento ergonômico? Eu tenho ali questões de ritmo de trabalho, de pausa, de metas. E lembrando, sim, que metas todos temos. E a meta, ela sempre tem um quê de desafio. Então, é normal a meta ser desafiadora, mas ela não pode ser uma meta inalcançável. Irreal.
irreal, que as pessoas precisem fazer horas extras todos os dias, não façam suas pausas, enfim. Tem a questão de normas de produção que precisam ser avaliadas também. As relações de trabalho entre líderes e liderados e entre pares, essas questões estão sendo observadas no levantamento de riscos? Então, a primeira coisa é conhecer o documento e observar essas questões. Identificando que não foi evidenciado toda essa questão de organização do trabalho dentro do teu PGR, a empresa ela precisa conversar com o seu fornecedor e entender como é que vai ser feita essa avaliação. Que não existe uma fórmula única para se avaliar. Existe um manual que o governo publicou que deixa livre. Pode usar entrevistas, pode usar grupos focais, pode usar questionários, desde que validados cientificamente. Não pode pegar um questionário, criar questionários ou modificar questionários existentes, ou pode fazer observação direta no ambiente de trabalho ou uma combinação dessas metodologias. Então, conhecer o documento, avaliar se existe. Já existe no teu documento do teu PGR essas avaliações. Se não existe, ou conversar com o fornecedor, com a equipe de segurança, ou procurar um fornecedor que tenha as habilidades para fazer essa avaliação, considerando que ela é uma avaliação do ambiente. Então, o profissional ele tem que ter conhecimento do ambiente de trabalho e não focar em questões individuais. Certo. É que nem uma avaliação de ruído, né? Sim. O ruído está no ambiente. Será que aquela questão de possível situação de um estresse organizacional está no ambiente? Então, não é se eu, Rafaela, estou estressada, mas se existem elementos estressores no ambiente de trabalho. Então, esse é o primeiro passo. E aí, fazer essa adequação. Se não existe o levantamento, fazê-lo. Gerar evidências que se fez esse levantamento. Isso é importante, de que os trabalhadores foram ouvidos nesse processo, porque a NR1, nesta revisão, ainda trouxe um reforço dessa necessidade de fazer a escuta aos trabalhadores, né, que eles devem participar desse processo de identificação dos riscos. E a partir disso, se o risco identificado, inserir ele no PGR e gerar as ações correspondentes para eliminá-lo ou mitigá-lo. Se ele não existe, ter toda essa comprovação de que foi feito esse levantamento, porque no caso de uma fiscalização, ter a evidência de mostrar, olha, nós fizemos um levantamento, o risco não existe, mas está aqui comprovada a participação dos trabalhadores. Muito bem. Dentro desses 90 dias que o Thiago estava falando antes, né? Thiago, existe o receio de que as empresas passem a responder por qualquer problema emocional apresentado por um trabalhador? Esse entendimento está correto? Luciana, a pergunta é excelente porque ela nos permite, assim, estabelecer alguns pontos de partida que são muito importantes. Essa alteração, ela foi tão mal interpretada do ponto de vista do senso comum, que nos fez esquecer, talvez, a coisa mais importante que a gente precisa considerar, partindo da premissa de que a gente está falando de trabalho. Do ponto de vista da legislação, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista humano e do ponto de vista da saúde, trabalhar faz bem. O que nos identifica como pessoa, como cidadão, como integrante da comunidade é o trabalho. É o trabalho, claro. O trabalho é uma forma que a gente tem de se inserir, de evoluir, de sustentar a família, de se identificar perante os outros, de se identificar perante grupo. Então, quando essa norma apareceu, ela toda foi calcada na ideia do risco e do prejuízo à saúde mental. Quando, na verdade, isso é a patologia, isso é a exceção, isso não pode ser a regra. Então, quando a gente avalia se as empresas serão responsabilizadas por risco emocional ou por algum problema emocional das pessoas, a gente precisa partir da premissa de que as pessoas elas melhoram no trabalho. Do ponto de vista médico, o que se diz, por exemplo, é que uma das grandes causas de suicídio é o desemprego. O que significa que o trabalho ele é um fator protetor da saúde.
É claro que, por vezes, características específicas de alguma atividade, de algum ambiente de trabalho, pode gerar um adoecimento ou piorar alguma situação Que já pretérita. vinha. Uhum. E é nisso que a gente precisa focar. A gente vive, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma epidemia de problemas de saúde mental. As pessoas, elas têm ficado ansiosas, deprimidas, por circunstâncias diversas da vida contemporânea e não necessariamente do trabalho. Então, as empresas, elas não vão responder por circunstâncias externas que decorrem muitas vezes de fatores próprios, genéticos, familiares. A gente tem hoje como causa de depressão e ansiedade uma característica que é da nossa sociedade, que é a do endividamento. As pessoas estão endividadas. A gente tem uma praga social hoje, que é a ludopatia, o vício em jogos, especialmente jogos eletrônicos. Sim. As pessoas carregam essas circunstâncias para dentro do ambiente de trabalho. O que não significa que o trabalho causa o problema, mas as pessoas manifestam o problema no ambiente de trabalho, afinal de contas, elas passam uma parte da sua vida ali. Então, quando se diz que as empresas serão responsabilizadas pela condição emocional de seus empregados, isso não é verdade. As empresas só serão responsabilizadas se elas tiverem participação na geração desse problema. E essa alteração legislativa, o que ela diz é: afira no seu ambiente se há esse tipo de risco. E se não houver esse tipo de risco, a gente não tem responsabilidade das empresas. E é importante que se diga também que antes dessa alteração legislativa, em tese, as empresas já poderiam ser responsabilizadas caso o trabalho tivesse ou desenvolvido ou participado no desenvolvimento de alguma patologia do tipo ansiedade, depressão ou burnout, que é a patologia própria do trabalho. Então, na verdade, não é a norma que traz isso. Sim, Tá? sempre teve. Isso já era possível. Mas eu acho que o que a gente precisa, assim, é investir um pouco na eliminação da manchete negativa. Claro. O trabalho não faz mal à saúde, o trabalho faz bem à saúde. Continuando nessa, Thiago, do ponto de vista jurídico, então, um bom gerenciamento dos riscos também representa mais segurança para as empresas? Não há dúvida. As empresas, elas são responsáveis pelo meio ambiente de trabalho. A empresa precisa que os meios ambientes, que os locais de trabalho e a forma como o trabalho seja desenvolvido, não faça mal às pessoas, não faça mal aos trabalhadores. Isso vale para qualquer circunstância. A responsabilidade das empresas na proteção do trabalhador é uma responsabilidade que já é prevista na norma. E a forma como as empresas, elas se desvencilham dessa obrigação jurídica de identificar que elas não geram um meio ambiente de trabalho ruim, nocivo, é documentando, criando evidências, fazendo medições, fazendo mensurações. Então as empresas precisam fazer isso. Elas têm que cumprir a norma, porque elas cumprindo a norma, elas vão evitar risco e elas, nesse sentido, se protegem em relação a alguma alegação de que a pessoa adoece no trabalho ou por causa dele. Rafaela, como o SESI e RS vem apoiando as indústrias nesse processo de adequação e quais ferramentas estão disponíveis para as empresas? Lá em 2024, quando houve a mudança da redação da NR1, o Departamento Nacional do SESI, então, juntou um grupo de especialistas, médicos do trabalho, ergonomistas, psicólogos, engenheiros de segurança do trabalho de 9 estados para estudar essa temática e montar uma forma de como poderíamos atender as indústrias. Porque o que acontece? A gente tem algumas indústrias que têm bases, têm plantas em diversos estados, então precisava ser algo unificado para esses casos principalmente, né? Ter uma unidade nacional. Então, foram feitos pilotos, se estudou o que dizia a norma, quais eram as formas mais seguras de se gerar evidências desses levantamentos, e a partir disso se criou uma metodologia que hoje faz parte dos nossos PGRs e das nossas avaliações ergonômicas preliminares, porque dentro do PGR do SESI já contempla a avaliação dos riscos ergonômicos. Mas para aqueles
aquelas empresas que não são clientes de PGR, nós também temos o serviço de avaliação ergonômica preliminar, onde também aplicamos essa metodologia. Uma das bases da construção dessa metodologia era ouvir todas as partes. Então, ouvir o trabalhador, porque ele é fonte de informação sobre a realização do seu trabalho, ouvir a empresa para entender quais são as práticas preventivas que ela já adota e também fazer uma observação in loco da situação de trabalho. Isso sendo feito pelo técnico de segurança do trabalho do SESI. Então, a partir dessas 3 fontes de dados, é feito um cruzamento, uma triangulação, para identificar se existe ou não a situação de possíveis situações de estresse organizacional. Então, esse é o risco que a gente avalia. Dentro do nosso PGR, a gente ainda avalia diversos outros riscos ergonômicos, 10 riscos relacionados à organização do trabalho, que a gente avalia de forma qualitativa, mas a partir desse cruzamento de dados, dessa metodologia que comentei, se gera um relatório com descrição da metodologia, quais foram os setores avaliados, o tamanho de amostra de trabalhadores que ouviu, o resultado do questionário para a empresa, das suas práticas preventivas, e ali se gera uma evidência de que foi feita essa avaliação. Porque o risco ele vai ir para o PGR se ele for existente, mas se ele não existir, ele não vai para o PGR. Mas se gera essa comprovação de que se fez esse levantamento. Fica documentado. Fica documentado. E isso a empresa tem para anexar o seu PGR e gerar essa evidência. Aí o risco sendo existente, se coloca ali no PGR, faz a avaliação de probabilidade e severidade, como se faz para qualquer outro risco, e se identificam as ações para se colocar lá no plano de ação, correspondentes ao que se observou no ambiente de trabalho. Muito bem. É importante, eu acho, salientar também que não foi feito nenhum acréscimo de valores para as empresas clientes de PGR. Então, essa metodologia passou a integrar o nosso PGR sem custo adicional para os clientes de PGR. Mas nós também disponibilizamos elas de forma avulsa para aquelas empresas que têm o seu PGR, às vezes tem SESMIT próprio, tem até uma avaliação ergonômica preliminar feita, mas elas querem aplicar uma metodologia para gerar essa evidência. Certo. Muito bem. Para começarmos o encerramento, então, pedir aos dois, se vocês pudessem deixar apenas uma recomendação para o empresário que está nos ouvindo e ainda não começou esse processo, qual seria, Tiago? Montem o seu PGR à imagem e semelhança da sua empresa. É muito comum, especialmente em pequenas empresas e em empresas médias, que essa tarefa, essa obrigação legal de construção do PGR seja delegada por um fornecedor de serviço terceiro, que tem lá uma metodologia que aplica para diversas empresas de segmentos diferentes. E se não houver a participação da própria empresa na construção do PGR, muito provavelmente ela vai receber um PGR padrão, formal, genérico e que não corresponderá à sua realidade. Essa alteração legislativa reforça a ideia de que o programa de gerenciamento de risco é da empresa. Ela tem a prerrogativa de identificar se na atividade que ela desenvolve, se nos postos de trabalho, há ou não risco. Então, ela precisa fazer com que esse documento seja um reflexo da realidade da empresa. Claro. Esse documento, ele funciona como uma autodeclaração da empresa sobre as suas condições. Então, é muito importante que ela se responsabilize sobre isso. Ela não vai poder depois dizer que aquilo que está escrito no PGR não corresponde à realidade, porque foi, ao fim e ao cabo, ela que disse que assim é a sua condição de trabalho. Então, se eu pudesse dar uma recomendação façam com que o seu PGR seja realmente um espelho da realidade da sua empresa. Muito bem. Rafaela? A minha recomendação seria relativa às lideranças. Nós temos um item na NR17 que fala da necessidade da empresa orientar os seus líderes com relação a facilitar o trabalho, estimular um tratamento justo e respeitoso, manter um diálogo aberto para que os trabalhadores possam sanar dúvidas relacionadas ao seu trabalho. Então, é um item normativo. O líder ele precisa ser orientado. Muitas vezes a liderança direta do trabalhador, ele era um excelente operador, que ele foi promovido
porque ele era muito bom tecnicamente, mas ninguém o orientou com relação a como exercer esse papel de liderança que tem muito forte a questão de relações pessoais. Claro. Então, a minha orientação para as empresas seria também que as empresas tenham políticas internas de conduta e que isso fique claro para todos os trabalhadores, desde a integração e que de forma periódica isso seja relembrado para os trabalhadores. Então, as políticas internas de conduta para os trabalhadores e a capacitação das lideranças. Eu acho que seria essa a minha orientação para as empresas. Tá ótimo, então. Então, agradeço aos dois. Muito obrigado por terem participado hoje do nosso Papo Produtivo aqui da Fiergs. Obrigada por nos receber. Obrigado, Luciano. Valeu. Eu conversei hoje com Thiago Guedes e Cláudia Rafaela Bastos sobre os impactos da atualização da NR1 e os desafios da gestão dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Participaram da produção, captação e edição deste episódio Andressa Berger, Laís Yergesen, Luciano Seade e Railson Lima, da Gerência Executiva de Comunicação e Marketing do Sistema Fiergs. Obrigado pela companhia. Siga os canais da Fiergs no YouTube e no Spotify para acompanhar os próximos episódios do Papo Produtivo. Até a próxima!